Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Vamos ler o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios 15, 45. Diz o seguinte: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Nós sabemos que o primeiro ser humano, o primeiro homem que Deus ele criou foi Adão. Mas Adão hoje, ele passa para mim, para você, é um exemplo, uma referência de desobediência. E por quê? Porque ele, influenciado pela sua mulher, que foi influenciada pela serpente, ele provou do fruto, do conhecimento do bem e do mal, e isso fez com que ele se apartasse de Deus. Ou seja, o primeiro Adão traz, no caso, a referência de uma pessoa que foi afastada, se encontra afastada de Deus. E outra coisa também, está escrito que justamente é o pecado na humanidade, ele veio por causa dessa desobediência de Adão. Por esse motivo Deus falou para Adão: Adão, maldita será a terra por tua causa. E aqui também nós lemos a respeito do segundo Adão, o último Adão. Quem que é esse Adão? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós vimos que ele é espírito vivificante. E por que espírito vivificante? Porque Cristo, ele veio para trazer vida, a vida que Adão ele havia perdido. Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário, ele reconcilia todos aqueles que o recebem com Deus. Ou seja, Adão é uma referência de estar afastado de Deus, mas Jesus é uma referência de obediência e de levar o ser humano a Deus. Continuando a leitura da palavra, versículo 45 ainda. O último Adão, porém, é espírito vivificante. 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então aqui Adão é comparado, o primeiro Adão, no caso, como uma pessoa natural. E o último Adão, o Senhor Jesus, é espiritual. E eu e você, nós temos a liberdade de escolhermos para as nossas vidas qual desses dois Adãos nós iremos seguir. O primeiro, que é o que se afastou de Deus, ou o segundo, que é o que nos leva a Deus. O primeiro, que é inclinado para as coisas da carne, pois o homem natural é esse, é aquele que está inclinado para as coisas da carne, é aquele que não compreende os propósitos de Deus. Mas o último Adão espiritual é aquele que está em sintonia com Deus, aquele que obedece ao Senhor, é aquele que está inclinado para as coisas do Espírito, é aquele que não vive para a carne, não vive para o mundo. Ou seja,
não tem pacto com o pecado, mas vive para Deus. Qual desses dois Adãos você tem seguido? O primeiro ou o último? O Adão ou o Senhor Jesus? Continuando, versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Então, primeiro foi formado da terra, do pó da terra, e ele é terreno. E o segundo é do céu. Lógico, todos nós, falando figuradamente, nós fomos formados da terra, nós herdamos o pecado de Adão e Eva, mas hoje nós temos a escolha de seguir o último Adão, que é o Senhor Jesus, e nos tornarmos pessoas espirituais formadas do céu. E como que ocorre isso? Através da palavra, através do Espírito Santo, através da renúncia. Mas isso só é possível se a pessoa ela seguir o último e também conhecido como segundo Adão, que nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus, que nos leva a Deus. Então, nós somos cidadãos terrenos, mas Deus ele espera que nós venhamos ser cidadãos dos céus. Continuando a palavra, versículo 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Ou seja, nós trazemos conosco, na nossa maneira de viver um dia, no caso, a maneira que Adão ele viveu depois que ele caiu no jardim do Éden e desobedeceu a Deus. Só que hoje nós temos que trazer as marcas do Senhor Jesus, a maneira de viver de Cristo. Versículo 49. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Como nós falamos, sim, nós fomos criados e nascemos debaixo do pecado, e nós trouxemos essa imagem do homem terreno que vive na prática do pecado, da iniquidade. Mas hoje nós temos que trazer a imagem do celestial, ou seja, a imagem do Senhor Jesus. Se a pessoa ela vive no pecado, na iniquidade, inclinada para as coisas do mundo, então a imagem que ela está trazendo é a imagem do terreno. E esta palavra imagem significa imitação. Então, quando nós passamos a seguir o último Adão, Senhor Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, através do Espírito dele, através da palavra dele, ocorre essa conversão, esse processo, e nós, pela graça e misericórdia de Deus, quando aceitamos passar por esse processo e seguir esse último Adão, então nós trazemos a imagem do celestial, ou seja, nós vamos
parecer com Cristo, imitar o Senhor Jesus. Isso é na nossa conduta, na nossa maneira de viver, no nosso proceder, no nosso dia a dia, no sentido moral. Nós estaremos agindo como Cristo agiu, ou seja, quando a pessoa ela recebe o Senhor Jesus, ela é regenerada, ela nasce de novo e através desse novo nascimento ela traz a imagem do celestial, a imagem de Cristo. Versículo 50, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, se a pessoa ela decidir continuar agindo como o primeiro Adão, está afastada de Deus, inclinada para as coisas do mundo, esta pessoa ela não vai herdar o reino de Deus. Mas para herdar o reino de Deus é necessário que ela venha trazer a imagem do celestial. Mas isso só ocorre se essa pessoa ela seguir o último Adão, que é o Senhor Jesus. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quando aqui ele está dizendo nem todos dormiremos, ele está querendo dizer que nem todos morreremos. Continuando o versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, aqueles que decidiram crucificar, matar a carne, ou seja, que renunciaram ao mundo e decidiram viver para Deus. Em outras palavras, os que decidiram seguir, servir o último Adão, o segundo Adão, Jesus Cristo, essas pessoas, as que estiverem mortas quando Jesus voltar, vão receber um novo corpo, serão transformadas. E da mesma forma, os que ainda estiverem vivos também serão arrebatados e também serão transformados e viverão e reinarão com o Senhor Jesus. Mas aqueles que infelizmente decidiram continuar trazendo nas suas vidas a imagem do que é terreno, ou seja, que não quiseram seguir o último Adão, essas pessoas, elas não serão transformadas. E a Bíblia chega a dizer que essas pessoas nem vão ouvir, no caso as que estiverem vivas, o toque, o som da trombeta, ou seja, elas perderão que a salvação, a vida eterna. Então que você venha escolher seguir, servir o último Adão, o Senhor Jesus. Que no seu dia a dia você venha trazer a imagem do celestial, você venha refletir a imagem do Senhor, que a sua maneira de viver venha ser igual ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tinha
uma vida santa, ou seja, uma vida separada do pecado, da iniquidade. Então que nós estejamos seguindo o último Adão, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Fique na paz.